Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos estudar a solução tampão, ainda dentro do assunto equilíbrio químico, ok? O que é uma solução tampão? Então eu vou fazer aqui um exemplo e mostrar para vocês qual a finalidade desse sistema. Aqui à sua esquerda nós temos um recipiente contendo água quimicamente pura, cujo pH é igual a 7. Muito bem, agora nós vamos fazer o seguinte: vamos adicionar uma quantidade de um ácido forte clorídrico com uma concentração de 10 elevado a menos 3 molar, de modo que a concentração de íons H+, nessa solução também seja igual a 10 elevado a menos 3 molar, que faz com que nós tenhamos um pH igual a 3. Concentração de H+, 10 a menos 3 dá pH 3, ok? E aqui nós vamos, num segundo exemplo, colocar também na água quimicamente pura, a 25 graus Celsius de temperatura. Novamente o pH é igual a 7. E eu vou colocar nessa solução uma quantidade de 10 elevado a menos 3 mols por litro de uma base forte. Aqui no primeiro exemplo eu coloquei 10 a menos 3 molar de um ácido forte, e agora eu vou colocar 10 elevado a menos 3 molar de uma base forte. Assim, a concentração de íons OH- fica igual a 10 elevado a menos 3, o POH é igual a 3, sabendo que pH mais POH é igual a 14, logo, essa solução resultante terá um pH igual a 11. Até aqui, sem novidades, ok? Certo? Muito bom. Agora vamos colocar a mesma quantidade de ácido forte e também de base forte em uma solução tampão. A solução tampão, ela tem a sua constituição nesse exemplo, uma solução de um ácido orgânico, que é o ácido acético, que é um ácido fraco, e um sal chamado de acetato de sódio, que tem um ânion proveniente do ácido acético e cujo pH dessa solução inicial é 4,8. Ao adicionarmos nessa solução tampão uma quantidade de 10 elevado a menos 3 molar de um ácido forte, o pH, que é 4,8, passa para apenas 4,7. Ou seja, houve uma diminuição de apenas 0,1 unidade de pH. E se nós adicionarmos uma quantidade de 10 elevado a menos 3 molar de uma base forte nessa solução inicial, cujo pH é igual a 4,8, o pH vai passar para uma unidade de 4,9, ou seja, aumentou apenas uma unidade de pH. Ao contrário, por exemplo, no início, quando nós tínhamos, por exemplo, o pH 7, coloquei 10 a menos 3 molar de um ácido forte, e o pH foi de 7 para 3, e ele diminuiu 4 unidades de pH. E quando colocou uma base forte, ele aumentou 4 unidades de pH na água pura, né? Quando adicionarmos a mesma quantidade de ácido forte e de base forte, o pH muda apenas 0,1 unidade de pH. De 4,8, com a adição do ácido forte, passou para 4,7, e de 4,8, o pH, com uma adição de uma base forte, passou para 4,9. A solução tampão, ela tem por finalidade evitar grandes variações no pH da solução. Vamos agora aprender qual a constituição da solução tampão para apresentar este efeito
de evitar grandes alterações do pH. Primeiro, a solução tampão de caráter ácido ela é constituída de um ácido fraco e um sal com um ânion proveniente do ácido obrigatoriamente. O exemplo que eu utilizei ali inicialmente traz então um ácido fraco, que é o ácido acético, é um ácido orgânico, né, que nós já estudamos ele na química orgânica, e ele é um ácido, por ser fraco, ele está, digamos assim, pouco ionizado, mas ele está ionizado nos íons acetato, que é o íon CH3COO- e o íon H+, certo? E agora, além do ácido fraco, eu tenho também um sal que tem um ânion proveniente do ácido, que é, por exemplo, o sal chamado acetato de sódio. Como ele é um sal e esse, por sua vez, está completamente dissolvido, então, ao ficar dissolvido, ele fica dissociado nos íons acetato, que é o CH3COO- e o íon Na+. Esse sistema tampão, ele tem por finalidade anular o efeito da adição de um íon H+ proveniente de um ácido ou um íon OH- proveniente de uma base. Se eu coloco, por exemplo, um íon H+, esse íon H+ aqui, ele vai aumentar. Consequentemente, esse equilíbrio vai diminuir, vai ser deslocado para a esquerda. E para, vamos dizer, diminuir a intensidade desse efeito, aqui nós temos o íon acetato, que tem por finalidade aumentar a concentração e consumir os íons H+ que forem adicionados ao equilíbrio. Mesmo também ao adicionar íons OH- que consomem o H+, e esse equilíbrio é deslocado para a direita, para diminuir este efeito, o que vai acontecer? Da mesma coisa, os íons acetato, eles vão aumentar a concentração e deslocar o efeito o equilíbrio para a esquerda, diminuindo o deslocamento para a direita. E, enfim, traduzindo em termos mais simples, o sistema tampão ele vai tentar anular o efeito da adição do ácido forte através dos íons H+, ou da base forte através dos íons OH-. E um outro sistema tampão muito importante é aquele constituído de um ácido fraco, e esse ácido fraco agora é o ácido carbônico, que é um ácido inorgânico, ao contrário do ácido acético, do exemplo 1, que era um ácido orgânico, esse é inorgânico, e quando ele ionizar, forma o íon H+, mais o íon HCl3-, é uma ionização parcial, né? Agora, além do ácido, o sistema tampão tem que ter um sal, e não pode ser qualquer sal também, tem que ser um sal que tem um ânion proveniente do ácido. Se o ácido é o ácido carbônico, os que ioniza dando H+ de bicarbonato, o sal é o bicarbonato de sódio, que contém o íon bicarbonato. E pelo fato dos ânions serem iguais, isso garantirá que qualquer adição de íons H+ de um ácido forte ou de um íon OH- de uma base forte, esse efeito seja, digamos, neutralizado. Diminui
o impacto causado pela adição dos íons, já que esses íons idênticos, eles servem como um ralo, vamos dizer assim, para dispersar, para tentar anular a adição dos íons H+ e OH-, diminuindo pouco a unidade de pH. E também existe uma solução tampão básica que, com um raciocínio parecido com o anterior, a solução tampão básica ela é constituída de uma base fraca e um exemplo de uma base fraca muito utilizada nesse caso é o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio é uma base fraca que, quando encontra-se em presença de água dissolvida, está dissociada. E encontra-se dissociada no íon amônio, que é esse aqui, o NH4+, e o íon hidróxido. Além da base fraca, o sal da solução tampão tem que ter o cátion proveniente da base, que aqui, por exemplo, é o cloreto de amônio. O cloreto de amônio é um sal considerado solúvel e, por ele ser solúvel em água, ele está dissociado no íon amônio. Olha lá, pode observar, idêntico ao ânion, ao cátion proveniente da base, mas o ânion cloreto, Cl-. E o efeito provocado por esta solução tampão é o mesmo do efeito provocado pela solução tampão do ácido, ou seja, qualquer íon que eu adicionar a esta solução, este íon vai ser neutralizado pelo sistema tampão, que tem por finalidade diminuir, tá, o efeito provocado pelo ácido forte ou pela base forte. Agora que vocês já sabem a constituição da solução tampão, vamos agora aprender como calcular o pH da solução tampão, ok? Aqui eu vou fazer um exemplo que vai servir de modelo para vocês estudarem esse assunto. O que eu vou fazer agora como exemplo para a solução tampão de caráter ácido valerá da mesma maneira para o cálculo da solução tampão de caráter básico, ok? O truque para calcular o pH da solução tampão é escrever a expressão da constante de ionização do ácido fraco e, ao escrever essa expressão da constante, isolar a concentração de íons H+. Vamos ver isso como na prática, como funciona. 1 litro de uma solução contém 1,24 gramas de ácido carbônico e 16,8 gramas de um sal bicarbonato de sódio, sabendo que a constante do ácido carbônico é 2 vezes 10 elevado a menos 7, determine o pOH da solução tampão. Muito bem, então vamos lá. A solução tampão ela é constituída de um sal e um ácido fraco. O ácido fraco aqui, o constituinte da solução tampão, é o ácido carbônico. Então vamos ionizar ele. O ácido carbônico é o H2CO3, que quando ionizar, forma-se o íon H+ e o íon HCl3-, que nós chamamos de íon bicarbonato. E o sal, nesse caso o bicarbonato de sódio, ele contém o ânion bicarbonato, comum ao ácido. Exatamente. Toda a solução tampão ela é constituída de, no caso tampão ácido, né, de um ácido fraco e um sal que obrigatoriamente tem um ânion igual ao ácido, que nesse caso, estão vendo aqui, é o íon bicarbonato, que também está presente no ácido carbônico. Aqui está o sistema tampão. E agora que nós estamos com esse sistema tampão já determinado, agora vamos escrever a constante de ionização do ácido, o Ka.
Isso nós já aprendemos algumas aulas atrás no equilíbrio chamado iônico. Nesse caso, a constante de ionização é dado por concentração do íon H+, vezes produto sobre os reagentes, né, vezes a concentração do íon bicarbonato. Nesse caso, tudo isso dividido pelos reagentes. Aqui nos reagentes nós temos a concentração do ácido carbônico que não ionizou. Muito bem, e agora o que nós vamos fazer? A sugestão aqui era isolar a concentração de íon H+. Então vamos lá, eu vou pegar aqui essa concentração de íon H+, e vou isolar. Me ajude então a fazer isso. Ao isolar a concentração de íons H+, eu passo esse denominador multiplicando Ka, e esse íon bicarbonato que está multiplicando H+, ele passa dividindo Ka. Então vamos ver como que fica. Ficará assim então. Concentração de íons H+ isolado é igual a o ácido passa multiplicando, né, isso multiplicado pelo Ka, né, é claro, primeiro membro, vezes a concentração do ácido que não ionizou, que é o ácido carbônico. Isso tudo aqui, pessoal, dividido pelo íon bicarbonato, que é o íon HCO3-. Pronto, então se ele pediu para eu isolar a concentração de H+, ela já está isolada. E agora o que eu vou fazer? Bom, agora eu vou substituir os dados nessa fórmula e calcular a concentração de íons H+. Só antes de fazermos essa substituição, eu só gostaria de lembrá-los lá do conceito do equilíbrio químico, que esses colchetes que aqui encontram-se dispostos, esses colchetes nada mais representam do que a concentração molar ou a molaridade. E essa concentração molar ou molaridade, caso ela não seja fornecida, eu calculo essa concentração molar da seguinte maneira. Lembrem-se, massa do soluto dividido por massa molar do soluto multiplicado pelo volume em litros da solução. Só para recapitular, ok? Muito bem, então vamos lá, vamos substituir os dados aqui nessa expressão que encontra-se isolado a concentração de íons H+. Isso aqui que eu estou falando, ó. Aqui nós temos o íon H+, que está isolado, e agora nós vamos fazer a substituição dos dados. Então vamos lá, continuando aqui na linha de baixo. Então, agora eu vou fazer a substituição dos dados. Perdão. Então vamos lá então. Vou escrever aqui a próxima etapa. Substituindo os dados do exercício. Eu vou substituir os dados do exercício aonde? Aqui nessa expressão onde eu tenho a concentração dos íons H+ isolados. Então vamos lá. Concentração de íons H+ igual a... Tem o Ka? Sim, aqui está a constante que mede a acidez do ácido. É 2 vezes 10 elevado a menos 7. Como eu não tenho a concentração do ácido, como eu calculo a concentração dele? Pegando a massa do ácido, que está aqui, tá? Pegando a massa do ácido, que é 1,24 gramas, e dividindo pela sua massa molar, que foi dado aqui igual a 62 gramas por mol,
e multiplicando pelo volume da solução, que é 1 litro. Aqui eu tenho o cálculo da concentração molar do ácido, dividido pela concentração molar do ânion. Só que esse ânion não é o ânion que veio do ácido, mas sim o ânion proveniente do sal. É exatamente esse ânion bicarbonato, é o proveniente do sal, já que o ácido é muito fraco e a concentração do ânion ela é tão pequena, que praticamente é desprezível. Então, nesse caso, eu levo em consideração a concentração do ânion. Eu não tenho, mas eu sei calcular. Eu pego a massa, que é 16,8 gramas do sal que contém o ânion, 16,8. Isso tudo será dividido pela sua massa molar do sal que contém o ânion, que é 84 gramas, multiplicado, nesse caso especificamente, pelo volume da solução, que é 1. Tá, então vamos calcular isso aqui para ver quanto vai dar. A constante do ácido é 2 vezes 10 elevado a menos 7, multiplicado por 1,24 dividido por 62. Isso deu 0,02. 0,02 dividido por 16,8 dividido por 84. Isso deu 0,2. Muito bem. Então vamos em frente. A constante do ácido é 2 vezes 10 elevado a menos 7, multiplicado por 0,02 dividido por 0,2, deu 0,1, ou 10 elevado a menos 1. E isso é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 8 molar. Pronto, aqui está a concentração do íon H+, que me permitirá agora, na segunda etapa, calcular o pH. Então, na sequência, agora depois de substituir os dados nessa expressão, agora eu vou escrever aqui, ó, cálculo do pH da solução tampão. Agora, para fazer o cálculo do pH, eu vou utilizar aqueles conceitos já adquiridos na aula, na qual foi apresentado para você como fazer isso. O pH da solução é calculado através da expressão menos log na base 10 da concentração de íons H+. Lembram-se disso? Essa é a fórmula que foi devidamente mostrado para vocês como fazer o cálculo do pH a partir da concentração hidrogeniônica. Então vamos substituir, vamos fazer o cálculo agora. Aqui está a nossa concentração hidrogeniônica, vale 2 vezes 10 a menos 8. Então vamos fazer essa resolução aqui do lado. Então nós teremos que o pH é igual a menos logaritmo na base 10 de 2 vezes 10 elevado a menos 8. Aqui nós temos duas propriedades do logaritmo para aplicar. A primeira propriedade do logaritmo é a do produto e a outra propriedade é a potência. Então, desmembrando isso, nós teremos que o pH é igual a menos, esse produto vira soma de logaritmos, vira log de 2 na base 10, mais log de 10 elevado a menos 8. E esse log de 10 na base 10 é menos 8 na base 10, eu vou aplicar a segunda propriedade do log, o log da potência. Então nós ficaremos assim, então, com pH igual a esse log de 2, o exercício forneceu para vocês, aonde?
Forneceu aonde? Voltando aqui, aqui ó, ele forneceu aqui nos dados, ó, o log de 2 é igual a 0,3. Então vamos colocar no lugar do log de 2, 0,3. E esse log da potência eu passo multiplicando o log de 10. Então vai ficar mais menos 8, mais menos 8, vezes o log de 10. Só que a base do log é 10 e o log de 10 na base 10, isso vale 1. Perfeito. Assim, nós já estamos finalizando o exercício, né? O pH é igual a menos 0,3 menos 8,0, que é exatamente igual a 7,7. É menos aqui dentro dos parênteses, né? Mas esse menos que está aqui para fora, tá? Ele vai multiplicar o sinal de menos, esse menos 7,7, e desta maneira acabamos de chegar na resposta final. Esses exercícios, eles são de resolução, né, de cálculos usando pH, né? Mas como é um assunto que já foi desenvolvido anteriormente, creio que vocês não terão maiores dificuldades. Caso aconteça de você ter alguma dúvida, é só entrar conosco em contato e pedir esclarecimentos com relação a esse cálculo que estaremos à sua disposição. Foi o pH que ele pediu? Vamos voltar aqui. Sim, exatamente. Ele pediu o pOH. É o pOH? Então vamos aqui embaixo calcular o pOH. Aqui embaixo, ó. Vamos fazer agora o cálculo do pOH. O cálculo do pOH será determinado através dessa relação aqui, ó. pH mais pOH, isso é igual a 14. Esse é o nosso padrão, que é proveniente do equilíbrio iônico da água a 25 graus Celsius. pH mais pOH é igual a 14. Muito bem. Vou ajeitar melhor isso daqui para ficar mais bonitinho. Como eu sempre digo, você sempre merece o que há de melhor, inclusive na apresentação disso que está sendo colocado aqui para vocês, né? Agora o exercício já foi embora, praticamente já era, né? Porque vocês viram que eu acabei de calcular o pH, que é igual a 7,7, agora vamos calcular o pOH. 7,7 mais o pOH é igual a 14. Portanto, como ele pediu o pOH da solução, né? E isso agora vai ser a resposta final. Agora não tem mais o que calcularmos depois disso. O pOH será igual a 14 menos 7,7. Aí está a nossa resposta, que é o pOH 6,3. Isso, agora sim, essa é a resposta final. O pOH é igual a 6,3. Agora eu mostrei para vocês a constituição da solução tampão. Eu mostrei para vocês como calcular o pH da solução tampão. E agora, para encerrar essa aula, eu vou mostrar uma aplicação da solução tampão. Isso aqui que eu vou falar para vocês é muito relevante
Isso é muito cobrado nos vestibulares, devido à alta incidência, vai ganhar umas 5 estrelinhas, que é a classificação máxima que eu dou para um assunto extremamente relevante que interdisciplinariza com biologia. É o sistema tampão sanguíneo. E esse sistema tampão do sangue, ele é constituído pelo ácido carbônico e o bicarbonato de sódio. Sendo que, resumindo o ácido carbônico com o bicarbonato de sódio, nós poderemos resumir nessa equação simplificada, que é água mais gás carbônico, que forma o ácido carbônico, que por sua vez acaba ionizando-se no íon H+, e o bicarbonato, além do ácido, existe também o íon bicarbonato, que eu vou colocá-lo aqui. Além do ácido, então, nós temos o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, que em presença de solução aquosa, ele vai se dissociar, formando o íon Na+, e o íon bicarbonato. Como nós já temos o íon bicarbonato proveniente do ácido carbônico, então o bicarbonato do sal somado ao bicarbonato do ácido constitui o sistema tampão ácido carbônico, bicarbonato de sódio. E esse sistema tampão, ele mantém o pH do nosso organismo, do sangue, entre 7,35 e 7,45, que é o pH fisiológico da manutenção dos nossos fluidos corporais, da atividade metabólica. Porém, por uma disfunção orgânica, esse pH poderá ser menor que 7,35 ou maior que 7,45. Vamos estudar primeiramente a diminuição do pH quando ele fica menor que 7,35, que vai caracterizar o que nós chamamos de, se o pH fica menor, isso nós chamamos de acidose. Essa chamada de acidose, ela poderá ser respiratória ou metabólica. Agora o aluno tem que entender, interpretar o que vai acontecer quando a acidose for respiratória e metabólica. Muito bem, primeiramente a acidose respiratória, aqui está indicado a dica para vocês. O indivíduo está confinado num ambiente fechado, sem troca de ar. Consequentemente, se ele está confinado num sistema fechado, ele começa a respirar, inspirar o ar e consumir o oxigênio, e na respiração elimina gás carbônico. Só que chega num determinado instante que a concentração de gás carbônico nessa atmosfera ele começa a aumentar por conta do processo da respiração. E quando aumenta a concentração de gás carbônico, pelo chamado princípio de Le Chatelier, esse equilíbrio ele é deslocado para a direita. Só que quando deslocar para a direita, a consequência dessa chamada acidose respiratória é que vai aumentar como consequência a concentração de íons H+ existentes no sangue. E ao aumentar a concentração de H+ do sangue, logo eu posso afirmar que vai ocorrer uma diminuição do pH sanguíneo, causando o que nós chamamos de acidose respiratória. É esse caso especificamente. Repetindo, quando há um aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, aumentando a concentração de gás carbônico, o equilíbrio do sangue, do ácido carbônico,
ele é deslocado para a direita, aumentando a concentração de H+, e como o pH e a concentração de H+ são grandezas inversamente proporcionais, desloca o equilíbrio para a direita, aumenta o H+ e diminui o pH do sangue, caracterizando a acidose respiratória. Muito bem, agora vamos aprender o que vai ocorrer com a chamada acidose metabólica. É um processo muito conhecido chamado de desidratação, onde na desidratação o indivíduo vai perder muitos fluidos através do vômito, da diarreia, e ao perder fluidos ele vai perder íons, dos quais um dos íons que ele vai perder na desidratação é o íon bicarbonato, cuja concentração vai diminuir devido à sua diminuição por ele estar sendo eliminado na urina, no suor e também nas fezes. Aí se diminui a concentração de bicarbonato, consequentemente esse equilíbrio pelo princípio de Le Chatelier, ele vai ser deslocado para a direita com a finalidade de repor esse bicarbonato. Assim, ao repor o bicarbonato deslocando o equilíbrio para a direita, vai produzir o H+ também. E ao produzir mais esses íons H+, da mesma maneira que ocorreu no caso anterior, o que acontece se aumentar a concentração de íons H+? O que vai acontecer é que a concentração de H+ e o pH são grandezas inversamente proporcionais. O que vai acontecer é que a concentração de H+ vai aumentar pelo fato do equilíbrio ser deslocado para a direita, e como o pH e a concentração de H+ são grandezas inversamente proporcionais, aí o equilíbrio é deslocado para a direita, aumentando a concentração de H+ e diminuindo o pH do sangue, causando o que nós chamamos de acidose, só que metabólica. Metabólica por conta dos metabólitos, dos quais eu estou me referindo a qual metabólico? O íon bicarbonato. Sim, sim. Mas se você perguntar PC, professor PC, onde o íon bicarbonato está sendo relacionado nesse caso? Sim, meu amigo, eu te respondo. O íon bicarbonato está diminuindo porque está sendo eliminado nos fluidos corporais devido ao processo chamado de desidratação, causado por algum motivo. Enfim, na desidratação, o indivíduo vai eliminar fluidos, certo? E esses fluidos, ao serem eliminados, provocará uma diminuição na concentração do mesmo, que faz o equilíbrio ser deslocado para a direita. Como eu não estou conseguindo copiar e colar, então eu vou apagar isso aqui e vou escrever que eu ganho mais. Ok? Agora ele está voltando, né? Peço desculpas aí pelo tempo perdido, mas agora eu já sei o que eu vou fazer. Meu Deus, agora voltou tudo aqui. Bom, me perdoem, por favor, me desculpem aí pela dificuldade técnica. Neurônios estão atrofiando, por isso que eu estou fazendo isso aqui, me perdoem, tá? Então, meus amigos e minhas amigas, esse sistema tampão que está relacionado à diminuição ou aumento do pH, isso é muito relevante. Isso cai com muita frequência nos vestibulares, principalmente quando o assunto relacionado está com biologia. Sim, é um assunto interdisciplinar. Esse assunto aparece com muita frequência. Desisto.
Tá, então vamos lá então. Eu vou me ajeitar aqui. Mais uma vez eu peço desculpas a todos vocês pelo inconveniente técnico, tá? Por favor, me desculpem, mas eu vou me ajeitar aqui pela última vez e vou continuar e vou terminar a aula também, porque nós já estamos no finalzinho desse tópico, tá? Não, agora vai então. Quando o indivíduo ele perde fluidos no processo de desidratação, ele vai eliminar sais minerais, ele vai eliminar íons chamados eletrólitos também. E dentre os íons ou dos eletrólitos que ele vai perder no processo de desidratação está o chamado íon bicarbonato, certo? E esse íon bicarbonato eliminado, diminui sua concentração, o equilíbrio desloca para a direita, produz mais bicarbonato que é perdido, mas produz o íon H+ também. E por isso que ao produzir mais íons H+, aumenta a concentração hidrogênio-iônica, diminui o pH do sangue e causa a acidose que nós chamamos de metabólica. Uma pergunta agora que eu vou fazer para vocês é a seguinte: se um indivíduo chegar num pronto-socorro com um processo de acidose, seja acidose metabólica ou respiratória, não importa. Eu lhe pergunto, como é o tratamento desse indivíduo que está com acidose? É simples, PC. É só fazer a administração. Essa administração ela é intravenosa, ou seja, na veia do indivíduo, de um sal. Tá, eu quero saber agora que você me responda o seguinte, por favor. Administração de um sal de caráter o quê? Bora, é muito fácil, professor. Se o indivíduo está com acidose, é só administrar um sal de caráter básico. Me cita um exemplo de um sal cuja hidrólise ele origina um caráter básico. Isso é fácil. Um exemplo de um sal de caráter básico é o famoso e conhecido bicarbonato de sódio. Esse sal ele tem um caráter básico e, se administrado intravenosa na veia de um indivíduo, vai neutralizar a acidez e assim poderá salvar o indivíduo dessa circunstância desagradável. Mas, por outro lado, se o pH do sangue for maior do que 7,45, se ele ficar maior, poderá causar o que nós chamamos de alcalose. A acidose quando há uma diminuição do pH. E a chamada alcalose é quando ocorrerá um aumento do pH do sangue. E essa alcalose, da mesma forma que no caso anterior, pode ser respiratória ou metabólica. Vamos estudar agora o efeito provocado por uma alcalose respiratória. Aqui está a dica, ó. A dica diz que na alcalose respiratória ocorre uma respiração rápida e profunda. A respiração rápida faz o indivíduo perder CO2 muito rapidamente. E desta maneira a concentração de CO2 no sangue vai diminuir. Aí, pelo princípio de Le Chatelier, o que vai acontecer é o seguinte: os íons bicarbonato e o H+ vão reagir mais para repor o gás carbônico que está sendo removido rapidamente da respiração. Então a palavra-chave aqui é que ocorre um consumo
consumo de íons H+, para eles reporem os íons H+, eles vão repor o equilíbrio, os íons, o gás carbônico, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Aí ocorre o consumo de íons H+, diminuindo, por sua vez, a concentração de H+ no sangue. Como a concentração de H+ e o pH são grandezas inversamente proporcionais, isso vai provocar um aumento do pH do sangue, causando o que nós chamamos de alcalose. Nesse caso especificamente, essa alcalose é do tipo respiratória, por conta da diminuição da quantidade de gás carbônico. O gás carbônico ele foi eliminado muito rapidamente, consequentemente diminuiu a sua concentração no sangue. Agora, a metabólica ocorre por overdose de antiácidos. A overdose de antiácidos provoca um aumento da concentração de íons bicarbonato, que é o constituinte desses antiácidos, como sonrisal, sal de frutas, contém esse íon bicarbonato. Aí, consequentemente, o aumento desse íon bicarbonato, ele vai, palavra-chave, também provocar um consumo dos íons H+. Antes, os íons H+ estavam sendo consumidos a fim de deslocar o equilíbrio para a esquerda e repor o CO2. Agora, o consumo de H+ está sendo provocado pelo excesso de íons bicarbonato provenientes da administração de antiácido. O excesso de bicarbonato vai reagir com o íon H+, consumindo esse íon. Ao ser consumido, mais uma vez, isso provocará uma diminuição na concentração de íons H+ do sangue, e como a concentração de H+ e o pH são grandezas inversamente proporcionais, aumenta o pH sanguíneo, podendo causar o que nós chamamos de alcalose. Mas essa alcalose foi provocada pelo excesso de íons bicarbonato, então é chamada de metabólica. Aí, se o indivíduo chegar em um pronto-socorro, em um hospital, um centro de atendimento, enfim, com um problema de alcalose, seja respiratória ou metabólica, como que você poderá salvar esse indivíduo do risco de morte? É simples, é só fazer a administração intravenosa. Essa administração é direto no sangue do indivíduo, de um sal de que caráter? Ora, professor, se o indivíduo está com alcalose, esse sal ele tem caráter ácido, justamente com a finalidade de neutralizar a basicidade. Sal de caráter ácido. Cita um exemplo de um sal de caráter ácido administrado na veia do indivíduo que chegar num centro de atendimento com uma alcalose, seja respiratória ou metabólica. Aqui está o exemplo, o cloreto de amônio, que é um sal proveniente de ácido forte e de base fraca, no caso de hidróxido de amônio. Então, de um modo geral, aqui está uma aplicação da solução tampão no sangue de um indivíduo, que poderá, se diminuir o pH, causar a acidose, ou se aumentar o pH, causando a alcalose. Mostrei também para vocês o cálculo do pH de uma solução tampão,
e principalmente a constituição dessa solução tampão, que pode ser uma solução tampão de caráter ácido ou uma solução tampão de caráter básico. E essa solução tampão, na final das contas, para que serve? E ela tem por finalidade diminuir as variações de pH por adição de um ácido forte ou de uma base forte a uma solução. Muito obrigado a todos pela sua atenção. Até a próxima oportunidade.